Olá, tudo bem? Eu vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida aqui. Eu gosto de falar sobre a nossa vida, porque eu já observei se a pessoa disser ou achar que alguma coisa não existe, ela praticamente ela está se negando, ela não quer existir. É impressionante assim quando a pessoa começa a descobrir coisas que têm a ver com a nossa vida. Então cada dia que passa eu descubro mais coisas assim e cada vez mais reforça o que eu já disse, mas a descoberta reforça mais ainda do que eu já falei então é uma existência mesmo, é existir. Então por isso que eu comecei a falar sobre essa questão. Então quando a pessoa se interessa de existir, vai descobrir que é uma coisa assim, porque ele está se interessando em existir. É impressionante quando a pessoa começa a dizer que isso ou aquilo não existe, ela está se negando, ela não quer existir. Mas o que eu quero falar assim sobre mais é o ponto que eu já falei sobre o Adão. O Adão, lá na Bíblia, como falando, Jesus disse que o primeiro Adão é a alma vivente. E a alma vivente, ela não tem conhecimento espiritual. Como eu falei, ela praticamente ela não existe. Porque ela não se interessa em querer existir. Porque querer existir é vivificar. Porque a alma vivente só vive, assim, a Bíblia considera uma pessoa, a alma vivente, como se fosse um animal. Porque o animal não tem inteligência, não tem mente, não tem então, espiritualidade. Então, nesse sentido que a Bíblia se refere. Isso bate também no dicionário. É impressionante. Mas aí, voltando ao assunto lá do Adão, Jesus disse: primeiro Adão é a alma vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante, é o Senhor. Isso é um dito lá de Jesus lá sobre Adão, dá uma explicação sobre Adão. E aí, então, o dicionário fala sobre isso aí. Isso eu descobri agora há pouco dia, assim, eu fui verificar melhor ali sobre a questão. Me lembrei, assim, de olhar o dicionário para ver se dizia alguma coisa sobre o Adão. E não é que tem, eu achava que não, a impressão que, né, às vezes tem coisas assim que, mas tem, e dá uma explicação mais apurada sobre o Adão. Então o Adão, ele diz ali, tem vários ditos assim ali no dicionário Aurélio, sobre Adão ali, então, mas o que me chama mais atenção é pomo de Adão origina discórdia. Impressionante isso aí, eu achei muito interessante. Pomo de Adão, pode verificar, eu estou falando a palavra assim, olha no dicionário completo, né? Porque o mini dicionário não explica isso. Mas o dicionário Aurélio completo diz assim, pomo de Adão, tem vários ditos ali sobre o Adão, mas entra a palavra assim, origina discórdia, também tem a ver com Adão. Então, na verdade, como eu já falei, todos nós fizemos, a gente é Adão.
É o primeiro Adão que a Bíblia se refere, o primeiro Adão é a alma vivente, o Adão se refere a cada um de nós. E aí vai se aperfeiçoando e chega a entender e aceitar essa parte do segundo Adão, que é o vivificante e é o Senhor. Então, parece muito espantoso esse dito, mas é porque a pessoa sempre acha que Deus, assim, da maneira que a Bíblia às vezes até fala assim, é poderoso, isso, aquilo, então a pessoa bota isso na cabeça, assim, no sentido de tudo que existe, assim, coisas materiais, assim, para resumir, eu não estou dizendo que tudo que existe faz parte de Deus, mas é uma coisa da natureza. Então eu digo Deus natureza. Natureza começa, tem vários, começa pela natureza, é Deus. Então por isso que a Bíblia fala tudo que existe é Deus, assim, dá uma impressão que teve uma pessoa, mas observando todo o conjunto que Jesus e o dicionário fala assim, entre nós aqui, essa questão de dizer de achar que tem que criou assim o Sol, por exemplo, o Sol, a Lua. A Bíblia fala no Sol, a Lua, mas ela está se referindo a nós aqui. O Sol e a Lua, que eu estou gravando esse vídeo aqui, dá mais uma explicação, porque o Sol e a Lua, tudo isso eu já falei sobre a Bíblia, né? A Bíblia fala sobre o Sol e a Lua. Mas hoje eu me lembrei assim, já que essa descoberta que eu descobri sobre o Adão, no dicionário, eu vou gravar assim, um vídeo assim, falando mais sobre essa questão. Eu estou puxando esse assunto assim porque envolve todo esse conhecimento. Então, por isso que eu puxei esse assunto assim, mas voltando, porque eu quero falar pouca coisa sobre hoje, sobre essa questão do Adão, porque eu andei gravando um vídeo um dia atrás e agora, só que eu não publiquei ainda. Então tem vários assuntos que eu já falei sobre o Adão ali nesses vídeos. E são vários assuntos assim que eu tenho uns vídeos gravados. Eu vou começar a largar uma assim em seguida, assim, esses vídeos todos que eu andei gravando. E aí então aparece esse dito todo que eu estou falando aqui assim, mas é um pouco diferente. E esse caso do Adão que eu descobri, eu andei falando também nesse vídeo assim que andei mostrando no dicionário sobre essa questão do Adão. Mas eu estou falando isso assim, vou publicar esse vídeo antes desses outros que eu falei que eu gravei, mas não publiquei ainda. Aí então eu vou publicar esse vídeo que eu estou gravando agora, antes desses outros que eu andei gravando um dia atrás. Mas essa questão do Adão eu achei interessante, porque o dicionário confirma do que eu já estou falando os vídeos quase todos eles assim, só que não é assim muito explícito, vamos dizer assim, para a pessoa que não tem muito conhecimento da Bíblia e coisa assim, vai ficar em dúvida, né? Mas então cada dia que passa, eu estou mostrando mais evidências que, da maneira que eu estou falando, isso fecha no conjunto que eu sempre estou falando, que a coisa é tudo entre nós aqui. Então, eu resolvi de gravar, de fazer essa gravação assim, de
e falar sobre esse assunto do Adão. Porque, como eu falei, o dicionário diz assim que origina, o pombo de Adão, origina a discórdia. Se a gente vai olhar na discórdia, tudo está acontecendo. E a pessoa vem dizer que não existe problema, não existe culpa, não existe culpado. Isso é que eu fico assim impressionado como é que pode a pessoa conseguir falar uma coisa assim que ela não está se aceitando. Dizer assim. Porque falar de boca, assim, coisa assim, e na verdade ela passa uma informação ou até pratica, culpa e tem a ver com o fato. Então aí é que está o problema. Porque, por isso que eu sempre falo, com muito cuidado. Eu não estou dizendo que eu já falei nos outros vídeos que eu já sei tudo que eu falo esteja 100% correto, vamos dizer assim. Mas isso está bem pertinho lá do 100%. Porque eu cuido bastante. Eu não gosto de estar falando assim coisas que eu não tenho muita certeza. Então é essa a questão. Mas aí então eu vou ficando hoje por aqui por essas pequenas dicas, mas muito consistente. E então, se você não está inscrito ainda nesse canal, inscreva-se, que você vai aprender bastante assim, nesses vídeos que eu vou publicar daqui para frente, assim, e os que já tem, os vídeos que já tem, assim, são todos eles, mas a gente sempre vai se aperfeiçoando mais, cada dia mais, com mais conhecimento, mais coisas assim, que bate já com o que a pessoa já falou, que eu já falei, né? No caso que eu já falei. Mas, então hoje eu vou ficando por aqui e até mais.